Fala, investidores. Ontem teve uma reunião entre o presidente americano Joe Biden e o presidente do Banco Central americano Jerome Powell e marcou então o fim de um tempo de emissão de dinheiro para então ser um período agora de retirada de dinheiro do mercado. E também acabou no dia de hoje, quer dizer, acabou entre aspas, o fim do bloqueio de Xangai, que já durava mais de 2 meses. E ainda a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, ela quer suspender a Rússia das suas decisões. E os americanos estão aproveitando ao máximo a temporada de viagens agora neste verão. Além de que as vendas do Costco continuam também impressionante. Olá, como é que você está, investidor e investidora? Esse aqui é o Money Talk, a tua atualização constante do mercado americano de ações. E como sempre eu peço para você, se você gosta desse tipo de tema, já se inscreve no canal e também ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo, além de também visitar todas as nossas outras mídias sociais e também o Patreon, onde constantemente eu estou postando matérias atuais que ajudam muito todos aqueles participantes ali da nossa grande comunidade a justamente a proteger o dinheiro e também a multiplicar, porque informação hoje é sim, é poder para fazer com que o teu dinheiro esteja muito bem protegido e multiplicando. Então, quer saber mais? Vai lá, primeiro link da descrição desse vídeo. Agora, para você saber um pouquinho mais o que está acontecendo, então, nesse exatamente com o mercado americano, vamos dar uma olhada, não só com o mercado americano, o mercado em geral, obviamente, mas vamos lá, vamos ver como abriu esse primeiro dia do mês de junho. Vou já adiantando para você, como você pode ver aqui, ele está em vermelho, são os principais índices, SP500, uma queda de menos 0,73, o Dow Jones 0,7 e o Nasdaq 0,4, até na verdade o Nasdaq está caindo bem pouco. Já o óleo já está aqui em mais de 116 dólares. Agora veja, de manhã no pre-market, a abertura de mercado foi revelando um momento verde, eu diria assim, até com uma perspectiva de que talvez o dia fosse mais positivo que negativo, só que já inverteu essa curva e o que nós estamos vendo é que as bolsas estão caindo justamente por conta dessas situações que estão, obviamente, aí na mesa. A questão agora da redução do balanço do Fed e, claro, a luta ainda contra a inflação não para, a questão do problema da guerra lá na Europa também, e obviamente essa questão então também, né, que está acontecendo com relação a Xangai, que está abrindo agora, mas não quer dizer que está totalmente aberta. Está acontecendo aos poucos, então, a abertura dessa cidade que é gigantesca lá na China, com mais de 25 milhões de habitantes. Veja que as ações elas fecharam em baixa ontem, após um desempenho que foi, eu classificaria assim como que espetacular, né, já na semana passada. Então, onde todos os principais índices, né, eles ganharam mais de 6%. No mês, por exemplo, o Dow Jones e o SP500, eles terminaram sim no verde, já o Nasdaq, que é pesado então na parte de tecnologia, ele já não foi bem assim, ele terminou também em vermelho, mas sim, recuperou muito da perda que foi de todo o mês de maio. Só que claro, né, no entanto, eu diria que após os comentários do Fed na semana passada, houve sim um rally de subida então das ações, só que o que a gente vê hoje é que parece que o mercado ele pode estar virando, justamente por conta de incertezas que não mudaram em nada ainda no mercado mundial, não é só no mercado americano, né? Então, os mercados estão vendo ações que estão batendo mínimos dos 2 anos, ou seja, perdeu-se tudo que tinha ganhado no crescimento de determinadas ações nesse período de 2 anos. Então, alguns dias e semanas, sinceramente, em termos de crescimento, é muito pouco ainda, levando em conta as quedas substanciais que todos os 11 setores da economia americana tiveram. É claro, uns mais, outros menos. Obviamente, o setor de energia, por exemplo, eu não posso dizer que teve queda, pelo contrário, o aumento tem sido brutal por conta dessa questão do petróleo que tem alavancado essa situação. É óbvio que, uma vez resolvida também essa questão na Rússia, essa questão da guerra na Ucrânia pela Rússia, obviamente aí tem uma tendência muito grande de que essa commodity, o petróleo, venha a cair novamente o seu preço e ele seja regularizado. Mas hoje, o que nós temos então de informações é que vão sair alguns index, né, que vão falar muito sobre o mercado americano. Um deles, por exemplo, é o MBA Mortgage Applications e também os índices de fabricação, o PMI e o ISM, além do relatório Job Openings and Labor Turnover Survey, que vai falar, claro, uma métrica muito importante para o mercado, que é como é que estão a questão dos empregos, se está aumentando, se está paralisado o mercado, ou se de repente começou a cair
enfim. Mas o relatório pelo qual, obviamente, todos estão realmente ansiosos é sempre esse importante relatório que fala sobre o emprego, então, que vai vir agora na sexta-feira. E no momento, o consenso é de um ganho de pelo menos de 325 mil novos empregos. Então, mantendo ali uma taxa de desemprego saindo do 3,6 e caindo ainda para 3,5, ou seja, menos gente desempregada. Claro que, como sempre, essa questão então do emprego, do pleno emprego, parece num primeiro momento extremamente bom para o mercado, só que na atual conjuntura, levando em conta que todo mundo empregado estaria todo mundo consumindo, no momento ideal, sem uma inflação explodindo aí, estaria realmente bem interessante a economia. Só que não é bem assim, como a inflação já está alta, quanto mais consumo tem, mais dinheiro no mercado, mais, obviamente, a inflação tende a subir. Bom, então talvez seja por isso que deu-se o início, então, pela reunião de ontem entre Biden e Powell, o chamado aperto quantitativo, né? E ele começa hoje, que seria a questão do corte que vai ser feito, então, no balanço do Banco Central americano. Isso aconteceu justamente levando em conta a necessidade desse aperto na economia. Isso significa, então, que o Fed ele permite que os títulos, então, vençam no balanço dele, que já está na casa dos 9 trilhões, só que sem qualquer reposição. Então é um grande passo para um banco central que simplesmente realizou compra de títulos que nunca se viu na história da economia americana. Isso começou, né, em março de 2020 e foi até agora março de 2022. Então, e tudo isso, claro, foi destinado para atenuar as consequências econômicas desse período de fechamento do país. Por isso, claro, né, a retração nesse momento que é necessária, ela ocorre nesse momento onde o mercado do tesouro ele já está enfrentando um período de volatilidade muito grande e, principalmente, o que é pior, de baixa liquidez. E há muitas perguntas, claro, sem respostas, sobre quais serão os efeitos desse novo regime de política do Banco Central Americano. Claro que, na prática, o que se vai fazer é simplesmente tirar a liquidez de mercado, ou seja, tirar dinheiro do mercado. Se passaram-se 2 anos, simplesmente aqui, ó, imprimindo dinheiro, agora a galera vai tirar para queimar dinheiro. Essa é a real da história. E então é razoável a gente ficar pensando que, à medida que a liquidez seja retirada, isso vai afetar diretamente o fluxo de dinheiro do consumo e, claro, de riqueza do país Estados Unidos. Isso é consequência, não tem jeito, é um remédio amargo, mas é necessário nesse momento. Agora, bom, falando então de um dos grandes problemas que estão afetando ainda o mundo todo, seria então a questão do fechamento de cidades importantíssimas lá na China. E algumas comemorações já estão acontecendo em Xangai, por exemplo, essa manhã, porque essa cidade com 25 milhões de pessoas simplesmente está encerrando um bloqueio de mais de 2 meses, que originalmente deveria durar somente 9 dias. E essas medidas, eu diria assim que draconianas, elas tentaram justamente conter o avanço do problema de saúde pública lá na China e busca então eliminar os surtos que têm acontecido e para isso eles não estão economizando. Seria a eliminação a qualquer custo, basicamente, já que a China ela continua sendo um dos únicos países do mundo a ainda empregar esse tipo de estratégia. E claro, tem tudo a ver com o Partido Comunista de Xi Jinping, né? E ele disse que, se for necessário, vai manter o fechamento, vai voltar inclusive o fechamento, porque o objetivo dele seria salvar vidas e proteger o sistema de saúde. Claro que talvez não seja exatamente essa a história verdadeira. Veja que centenas de milhares de pessoas ainda permanecem trancados nas casas deles e os moradores então de Xangai também, claro, temem muito as restrições no sentido de dar continuidade. Talvez essa liberação é feita mais no papel, mais para a imprensa do que efetivamente esteja acontecendo. Até porque então, enquanto as medidas elas estão sendo tomadas para reabertura, né, as coisas ainda estão muito longe do que a gente podia chamar de normalidade por lá, porque tem postos de controle e centros de quarentena cobrindo toda a cidade e alocados em vários centros comerciais. Então as lojas, elas não estão operando em capacidade total, refeições são feitas somente em ambientes fechados e simplesmente fechados e separados em grupos específicos de pessoas, não sendo liberados ainda em grupos, por exemplo, em shoppings ou qualquer lugar aberto ao público em geral, né? Assim, da mesma maneira, então, estão fechados teatros, academias, tudo isso. E a maioria das crianças ainda enfrenta, sim, a escola online. Enquanto isso, claro, né, os residentes de Xangai, eles vão ter que obter ainda um teste
contra a situação que eles estão sofrendo lá, um teste, claro, negativo, a cada 72 horas, para que eles possam, então, usar o transporte público e entrar principalmente em locais públicos também. Então, essa quarentena ela está extremamente restrita. Então, separando as pessoas, fazendo, obviamente, aquilo que para eles é como se fosse necessário para um controle de pessoas, na verdade, um controle de multidões, não é? Então, qualquer residente que viaje de repente para outra cidade na China também enfrenta uma quarentena de 7 a 14 dias quando volta para sua casa. Isso, então, dobrando, claro, a estratégia de testes, principalmente em massa. Dezenas de milhares de cabines de testes estão sendo sempre montadas nas maiores cidades chinesas, enquanto que hospitais e todo o sistema de saúde chinês, eles permanecem em alerta com relação a esse problema de saúde pública. Só que, claro, muito ainda tem se especulado se precisaria ser dessa maneira, uma vez que, em tese, eles já teriam vacinado praticamente toda a população, eles já tivessem um controle efetivo de tudo isso. Então, muitas teorias giram em torno dessa situação lá da China. Primeiro, claro, voltadas para a questão. Será que de repente não tem uma nova variante e talvez isso possa chegar até os outros países num curto espaço de tempo? Essa é uma hipótese. A outra hipótese seria quase que um experimento social, onde a China está controlando parte de populações muito grandes para ver então se eles têm esse poder, obviamente, rápido de controlar, de fechar pessoas e liberar somente conforme eles querem. Então, na verdade, claro, ninguém sabe a verdade, ninguém tem como saber efetivamente o que está acontecendo, afinal de contas, China é China e ela é totalmente fechada, não é? Bom, vamos lá. Então, agora, uma coisa importante também, agora falando de outra nação extremamente autoritária, pra você ter uma ideia, olha só, alguns membros da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, eles estão buscando uma ideia, de repente, de suspender a participação da Rússia num acordo de produção de petróleo, já que as sanções do Ocidente, eles têm gerado, então, uma proibição parcial, na verdade, desse transporte, dessa produção da Rússia, parcial não, na verdade agora está total, mas sim, é uma produção e transporte, e isso não é somente então dos Estados Unidos, mas também a Europa começando então a proibir essa questão, obviamente, total da importação do petróleo russo, e daí vai minando então a capacidade de Moscou de bombear mais combustível, afinal de contas, não tem por que ela gerar mais produção de petróleo, uma vez que ela não tem quem consuma. Claro que a isenção da Rússia e das metas de produção de petróleo, ela pode abrir então um caminho para quem? Arábia Saudita, Emirados Árabes e outros ainda produtores de organização de países exportadores de petróleo para bombear significativamente mais petróleo, algo que os Estados Unidos e os países europeus têm feito muita pressão justamente para que aconteça, já que a invasão da Ucrânia fez com que os preços do petróleo subissem acima dos na verdade, como eu mostrei hoje, já está acima de 116, né, o barril. Então a Rússia é um dos 3 maiores produtores de petróleo do mundo, né? Só que, claro, no que se refere à OPEP, ela é muito maior do que a Rússia, não é? Tem muitos outros, então, produtores ali dentro. Então, esses maiores produtores, eles se juntaram agora para decidir, talvez, então, bombear mais petróleo bruto a cada mês e então fazendo com que a produção aí possa aumentar para atender a necessidade de Europa, Estados Unidos, enfim, e outros países também que precisam desse produto. Então, veja que até agora não há necessariamente uma pressão formal, né, para a OPEP bombear mais petróleo para compensar qualquer potencial déficit russo, mas alguns membros do Golfo Pérsico eles já começaram a planejar um aumento da produção em algum momento nos próximos meses nesse ano. Até porque a demanda por mais petróleo tem sido significativamente crescente, obviamente, desde esse momento que aconteceu com relação à guerra, e o que então gerando, se houver essa produção a mais e essa produção pudesse então aliviar a questão da demanda que está acontecendo ao redor do globo, o que a gente viria também é um grande impacto na inflação. Isso mesmo. Por quê? Porque os dois pontos principais da inflação, principalmente aqui nos Estados Unidos, seria a questão, obviamente, da energia e o segundo ponto seria alimentos.
mas veja que os alimentos têm muito a ver também com a questão do transporte, que está ligada à energia. Então veja que resolvendo o problema da energia, em partes também resolve-se o problema dos alimentos que chegam até os mercados aí a um custo muito maior por conta do preço na bomba de petróleo, ou no caso, na bomba de combustível, não é? Então, esses são dois principais grupos que são totalmente inflacionários: alimento e energia. Se resolver a energia, possivelmente, então, a gente acaba aí quase que equalizando esse problema. Mas, bom, falando agora também de mercado americano, vamos falar especificamente agora, então, sobre o mercado de viagens. E o mercado de viagens tem tudo a ver com o mercado de reabertura, porque as viagens, principalmente nesse último feriado que aconteceu, do Memorial Day, a gente pode ver, então, que as pessoas começaram a dar aqueles primeiros passos em relação à temporada de verão. E aqui, então, as previsões iniciais, elas já indicam que os americanos, eles tiveram um tempo suficiente fechado em casa e agora eles querem literalmente voar, né? E com as vacinas sendo um fator encorajador, já que grande parte já tomou as suas algumas doses de vacina, o que foi trazido à tona, então, pelo American Automobile Association, tem uma previsão, então, de que aconteça, que nesse período de 5 dias, eles ainda não fecharam os números, que houve, então, de repente, um grande aumento em termos de viagens. E isso, um volume de viagens no patamar em torno de pelo menos 92% comparado ao período de pré-fechamento do país, ou seja, com os números de 2019. Então, claro, nesse contexto não estamos falando somente de viagens aéreas, mas principalmente viagens de automóvel, já que o automóvel ele continua a ser o modo de viagem favorito no contexto americano, o que representa em torno de 82% do total de viagens. Já as viagens aéreas representam um total em torno de 8%. E aqui, no caso, as viagens por outros meios, como trens, ônibus e navios de cruzeiro, eles simplesmente, o que a gente observa é que eles triplicaram em relação ao ano passado. Já no que diz respeito às companhias aéreas, por exemplo, a Southwest Airlines e a Delta Airlines, elas estão parecendo muito fortes nesse momento. Para muitos analistas, inclusive, as ações dessas duas empresas têm uma classificação forte de compra. Só que eu já adianto para você que, sim, tem uma perspectiva quando a gente pensa no mínimo no médio prazo, médio para longo prazo, porque na atual conjuntura o que a gente vê é que essas empresas ainda estão sofrendo porque a abertura do mercado não aconteceu como um todo. Então, essas empresas de reabertura ainda assim estão sofrendo. Quer ver? Vem comigo e vamos dar uma olhada no que está acontecendo nesse momento. Olha só o que especificamente aqui são empresas de abertura, por exemplo, como eu falei, Delta Airlines, ó, nesse momento está perdendo quase 5%, é quase 4,8%. A gente vê a Carnival também com 4,11%, American Airlines aqui ó, com 3,83%. Na verdade, aqui é uma separação simplesmente de algumas ações de reabertura, ações de empresas, ó, a Spirit Airlines, por exemplo, aqui também com 2,58%, a própria Disney com menos 1,34%. Então são empresas que elas são de reabertura, porque em geral as pessoas quando então vão sair das suas casas, vão viajar, vão aproveitar, vão ir para os parques da Disney, vão utilizar empresas aéreas, enfim, vão até tem ali Uber, Lyft também, são meios de transporte que as pessoas acabam usando mais. Todas essas ações estão nesse momento em queda. Então, se interessa para você, lembre sempre, claro, não é uma perspectiva de crescimento desses analistas para no mesmo dia ou na mesma semana. É pensando para os próximos meses e, claro, muitas vezes até entrando 2023. Já outros setores, por exemplo, o setor de varejo, uma coisa importante que eu posso compartilhar com você agora, é claro que as vendas do Costco, elas continuam simplesmente a impressionar. Veja que os primeiros relatórios de ganhos do ano entre os chamados varejistas foram muito mistos, altos, baixos. Por exemplo, o Target, ele viu as ações dele perderem quase que um quarto do valor em um único dia. E já isso, claro, né, quando os lucros estavam bem abaixo das estimativas dos analistas. No caso, por exemplo, do Dollar General, ele já superou o que o mercado esperava e teve um ganho percentual de 2 dígitos na sua ação. No que se refere ao Costco especificamente, ele produziu um dos melhores trimestres que já foi visto dentro desse mercado dito então de varejo. Só que ele teve quedas nos lucros. Daí porque então as ações caíram mais de 23% em relação à maior alta dessas últimas 52 semanas. Mas nesse segundo trimestre que a gente está passando,
pode então trazer uma grande e boas, obviamente, grandes notícias e muito boas notícias, e com isso, claro, o aumento do preço das ações do Costco. E junto com ele, pode trazer junto o Walmart, Target também e tantos outros grandes varejistas. Pra você ter uma ideia, vem comigo aqui, vamos dar mais uma olhadinha o que está acontecendo nesse momento. Então, essas são as ações de recuperação. A gente pode olhar então o setor de energia especificamente, por mais que o petróleo esteja em muito alta, a gente encontra algumas empresas aqui que não estão, outras realmente já tiveram de um crescimento nos últimos, diria assim que nos últimos 3 meses, pelo menos. Empresas, por exemplo, agora voltada para a parte especulativa, seriam mais as empresas de tecnologia. No dia de hoje, nós estamos vendo que começou muito bem, só que infelizmente o que a gente vê é que houve uma virada, uma guinada, e que nós podemos observar que tem empresas aqui que estão caindo e caindo muito, por exemplo, a Coinbase mesmo, quase 11%, a Firm está quase 15%. Nós temos aqui a DoorDash caindo em torno de 8%, SoFi 5%, e também tem tantas outras, o próprio Mercado Livre em torno de 4%, ou seja, é uma queda que, a bem da verdade, quando começou o dia de hoje, ninguém estava pensando que fosse acontecer dessa maneira. Mas é óbvio que existem outras, por exemplo, a própria Amazon, nós estamos vendo que ela saiu de uma casa ali em torno de $2.000 e agora está então, a sua ação cotada a quase 2.400. E hoje mesmo é uma das poucas, inclusive, que está vendo seus números subirem, o que demonstra, claro, né, que você não tem como cronometrar efetivamente o mercado. Por isso é extremamente importante estar de olho nas oportunidades que surgem e estar formando posições de pouco a pouco, não entrar tudo numa pancada só. Ah, eu tenho um X dinheiro para investir, vou entrar tudo de uma vez só. Não faça isso. Segmente os seus investimentos e, claro, diversifique a sua carteira para gerar então um equilíbrio. Agora, uma coisa que a gente não conversou ainda é sobre o mercado cripto. Vem comigo aqui, vamos ver como é que está o mercado cripto no dia de hoje? Olha só, Bitcoin está na casa de 30.700 mais ou menos. A Ethereum mesmo aqui também está em 1.830, um pouquinho já longe do que foi aos 1.600 e tanto que ela já chegou nesses últimos dias, fora outras empresas. Então, o que nós vemos aí que está o mercado muito misto, mas ainda assim avesso, claro, ao risco. Por isso é importante, na hora de você fazer seus investimentos, ficar de olho que, por mais que teve um aumento nessa última semana aí, como eu comecei esse vídeo falando aí dos índices que tiveram um fôlego no no final, na última semana de maio, em relação às outras 3 anteriores, não quer dizer que essa recuperação é definitiva. É bem da verdade, acompanhando os números de mercado, acompanhando as declarações das pessoas mais importantes dentro do contexto econômico americano, o que a gente pode esperar aí para o mês de junho. Sim, principalmente com taxas de inflação aí vindo pela frente, a questão do número de empregos na sexta-feira, possivelmente a gente vai ver muita volatilidade agora no mês de junho e, claro, algumas surpresas positivas, levando em conta se o teu objetivo é aproveitar algumas quedas em ações no mercado americano. Então, se você está de olho nisso, aproveita, não perde nenhum dos vídeos aqui, que sempre eu estou atualizando você. Se quer saber mais também, vai lá no Patreon também, lá que eu sempre estou mandando matérias ali atualizadíssimas ali, que vão ajudar bastante você a entender o que está acontecendo nesse mercado, principalmente nesse momento de volatilidade, que é onde você justamente descobre quem sabe investir ou somente quem segue dicas. Seguir dicas, você sempre vai ter um problema sério. Como é que você vai saber por que aquela dica teve fundamento? Não sabe, né? Então, aprenda e realmente se torne um grande, e mais do que isso, um bom investidor, uma boa investidora. Muito obrigado, então, pelo seu tempo. Vamos ver se então a gente traz muito boas notícias já para o próximo Money Talk. Aguardo você. Se não é inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho para não perder nenhum dos vídeos também. Até o próximo. Obrigado!